que nos faz continuar é um propósito maior. É sempre assim. Nós precisamos aprender, e já sabemos que as nossas decisões e escolhas, e não as situações, as circunstâncias que nós enfrentamos, é que vão determinar o nosso destino. Diga a palavra escolhas. Então, eu diria a você, pega o culto de ontem, ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quando for necessário, porque nós aprendemos que é a fidelidade no dia a dia que determinam realmente os resultados em nossas vidas. Então, você escolhe. A Bíblia diz, no capítulo 28 de Deuteronômio, que eu não vou ler com vocês, no capítulo 28 de Deuteronômio, inclusive, eu sempre tenho falado isso para vocês, né? É uma direção da igreja para vocês, enche o seu ambiente de promessas, enche o seu ambiente de versículos bíblicos ou referências bíblicas importantes. A minha última referência que eu imprimi, eu tenho feito quadros, foi de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Então, você sabe ali, Deuteronômio, nós podemos encontrar com clareza as consequências das nossas escolhas. Do 1 ao 14, das escolhas certas. Bênção para casa, bênção para a família, bênção para os filhos, bênção sobre a obra das mãos, bênção aonde você pisar, aonde você entrar, a bênção da prosperidade, a bênção para ter para emprestar, a bênção para ser cabeça, a bênção para estar sempre por cima e jamais por baixo, do 1 ao 14, mas do 15 aos 58, se não me engano, também é assustador, porque ali já nós vemos a consequência de não obedecer. É assustador. E quando você olha para a vida das pessoas, você olha aquilo, você fala, puxa vida, é exatamente o que está acontecendo. Deuteronômio 30, 19 diz assim, diga comigo, coloquei diante de vocês a vida e a morte, diga a bênção e a maldição, diga escolham a vida, diga para que vocês e seus filhos vivam. Então coloquei diante de vocês, quer dizer, uma escolha, a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso aqui é muito forte, gente. Por que nós temos batido tanto sobre a unção do governo? E até repetitivo nisso, a unção do governo começa com autogoverno. Diga comigo, a unção do governo começa com autogoverno. Então, nós já sabemos que existe uma guerra travada dentro de nós, carne contra espírito, espírito contra carne. E se eu não tiver a unção do governo, a carne vai governar. A carne é preguiçosa. A carne, ela não se alimenta da fé. Quem se alimenta da fé é o Espírito. Por isso que eu preciso alimentar o meu Espírito. Então, embora o Senhor fale claramente, né, seja uma linguagem clara sobre o poder da escolha, muitas pessoas ainda escolhem ao contrário. Muitas pessoas acabam focando as dificuldades e não os resultados, por isso é vencido pelo desânimo. Quando eu quero resolver um problema, o que eu faço? Eu foco no problema ou foco no resultado, na solução? Porque se eu ficar meditando só no problema, não vai resolver, eu preciso meditar na solução dele. O que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar? Que atitude eu preciso ter? Porque eu preciso do resultado, eu preciso da solução. E se eu começo a pensar só no problema e eu não foco realmente no resultado, eu vou enfraquecer, eu vou desanimar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que ser específicos, porque nós sempre falamos, seja claro, o que você quer? Outro dia nós demos aqui uma ficha, acho que no segundo jejum, a bispa trouxe uma ficha com 12 alvos, 12 objetivos.
Muitos têm maior dificuldade para preencher aquilo. Muitos têm a maior dificuldade, rapidamente, você tem poucos minutos, coloca aí, quais são os 12 objetivos, os 12 alvos que você tem. As pessoas têm dificuldade. Então, nós precisamos ser claros, nós precisamos ser objetivos. O que eu quero conquistar? Eu preciso estabelecer metas específicas, em vez de uma declaração genérica. Não, eu não posso ser genérico, minhas orações não podem ser genéricas. Então, é mais ou menos assim, ó, nós temos as nossas metas a curto prazo, médio e longo prazo, nós precisamos fazer elas assim. O que nós precisamos? Vamos lá, em coisas simples. Se eu quero perder peso, eu falo assim, eu quero perder 20 quilos, poxa vida. Não fica complicado? Você fala assim, nossa, o que eu vou ter que fazer para perder 20 quilos? Mas espera aí, eu vou estabelecer uma meta. Agora, numa primeira etapa, eu vou perder 5 quilos, depois, numa segunda etapa, eu vou perder mais 5, o meu alvo, o meu objetivo será... Qual que é a minha meta? Eu quero ganhar mais, eu quero aumentar minha renda, o meu faturamento. Então, uma meta já para curto prazo. Quanto que eu quero a mais, específico? Quantos clientes novos? Quanto de aumento de salário? Quantos negócios novos? Tem que ter um alvo. Olha, eu falei ainda semana passada, eu falei sobre a pesca. Acho que 2 semanas consecutivas nós falamos sobre a pesca, certo? Depois eu falei sobre tanto a pesca que foi aquela primeira pesca com cardume enorme de pequenos peixes que quase rasgou, mas depois nós falamos da segunda pesca, que era o quê? Quanto? 153 novos grandes peixes. Quando eu terminei uma das reuniões, acho que foi a semana passada, alguém me mandou uma mensagem e falou assim, ó, olha que coisa incrível, bispo, a palavra é exatamente essa. Está acontecendo algo grande, me mandou os vídeos, me mandou as pessoas envolvidas, e a pessoa disse assim, está vindo para as minhas mãos de 70 a 100 grandes clientes. De 70 a 100, eu ainda não sei quanto será. E ele me deu o tipo de cliente. Realmente são coisas estrondosas. Por quê? Nós oramos de forma específica. O que eu quero? 153 novos clientes, negócios, ou 153 contratos, vendas. Bispo, eu já posso ir por 153, se a sua fé disser que sim, sim. Se não, eu quero 15 novos para essa semana, eu quero mais 15 para a semana que vem, nós trabalhamos de forma específica. Aconteceu? Ah, bicho, não aconteceu. Mas nós somos testados na fé o tempo todo. Eu, no meu período que eu trabalhava fora, uma vez eu fiz um voto com Deus e estabeleci algo, como faturamento. E eu via Deus agindo assim, tinha mês que vinha redondinho, tinha mês que não acontecia. E aí, qual a resposta que eu dava no mês que não acontecia? Nenhuma. Eu dizia simplesmente o seguinte, eu não defino por esse mês, o mês que vem vai vir o dobro, o mês que vem vinha o dobro. O mês que vem vinha para os 2 meses. Então, quando você via um pelo outro, sempre Deus honrando aquele número que foi estabelecido. Nós estamos profetizando, nós estamos orando. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida. Diga comigo, seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida. Diga, eu já tenho tudo que eu necessito para a vida. E para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é lindo. Deus nos deu tudo. Nós aprendemos que tem riquezas aí dentro, tem tesouros aí dentro.
Tem fontes aí dentro. O que nós precisamos buscar? Senhor, me ajuda a enxergar. Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu entendimento. Senhor, me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Eu preciso de dons, talentos, habilidade. Aumenta o nível da minha unção. Aumenta o nível da minha sabedoria, Senhor. Eu estou buscando isso. Aumenta o nível da minha autoridade no mundo espiritual. Essa é uma oração que eu estou fazendo sem cessar. Essa é uma oração que eu estou fazendo sem cessar. Eu não estou fazendo com vocês, não. Estou fazendo a minha oração. Sem cessar, eu estou fazendo isso. Eu quero, aumento o meu nível de unção. Aumento o meu nível de autoridade. Aumento o meu nível de unção. Pois Deus não nos deu, diga comigo, espírito de covardia, mas de poder. O covarde, ele não age, o covarde foge. Medo já é um problema, mas tem gente que faz, mas faz, mesmo com medo faz. E o medo é superado por conta dos seus passos de fé. Agora, o covarde foge. Mas de poder, diga comigo, de fortaleza. O que é? De força. De poder, de força. De amor e de que é o autocontrole. Equilíbrio, diga essa palavra, equilíbrio. Eu amo essa palavra, equilíbrio. Fala mais uma vez, equilíbrio. O que eu estou te ensinando é equilíbrio. Não adianta ir demasiadamente para cá, nem demasiadamente, acha o equilíbrio. Não adianta ser 880, acha o equilíbrio. Acha o equilíbrio. Essa é uma palavra importante. Você tem que colocar dentro de você que você não é um covarde. Você pode até estar agindo como tal, mas dentro de você já existe o espírito de poder, de ousadia, o espírito de coragem, de fortaleza. Precisa ativar isso dentro de você. Se Deus não nos deu o espírito de covardia, espera aí, eu não vou aceitar esse espírito. Nós começamos a questionar o que estamos sentindo. Nós começamos a questionar o que está passando dentro de nós. Se Deus não me deu esse espírito, por quê? Não vou aceitar isso. Eu tenho poder para fazer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho poder para fazer. Poder para encontrar equilíbrio em todas as coisas. Você já possui o espírito do amor, do equilíbrio, do domínio próprio, do autocontrole, da disciplina dentro de você. Por isso que nós temos que começar com esses pequenos passos de liderança, esses pequenos passos de autogoverno. Já começamos a orar e profetizar coisas que estão, às vezes a pessoa, sabe por que muitas pessoas se frustram? Outro dia nós falamos sobre o poder da oração, né? Quando você começa com a sua oração. Às vezes você, bispo, quanto tempo eu devo orar? Não tem tempo. Não tem um tempo estabelecido. Às vezes você não tem a prática para orar, o que você tem que começar? Você tem que começar. Não é verdade? Quando você começa a orar, talvez os primeiros momentos que você começa seus períodos de oração, você vai ter pouco repertório de oração, você vai ter poucas palavras para falar, você ora lá 2, 5 minutos, você começou. Mas conforme você vai desenvolvendo a intimidade com Deus, a hora que você nem percebe, de repente já passou 10, já passou 15, já passou 20 minutos. Já passou meia hora, você não quer sair da presença, porque você está orando, o Espírito Santo está colocando palavras na tua boca, o Espírito Santo está te dando revelações as coisas pelas quais você deve orar, e aquilo você não tem vontade de parar, e você segue orando. Sabe o que significa isso? Intimidade. Quando já conversou com uma pessoa que você não tem intimidade? Já viu uma pessoa que você não tem intimidade nem afinidade com ela? O que acontece? Fica aquela conversa de bobo assim, né? Calor hoje, né? Nossa, sei como é que a gente vai aguentar, né? Outra hora fala assim, será que vai chover? Sei não, hein? Né? Sequidão. Não tem assunto. Fica jogando palavras ao vento. Mas quando você tem afinidade com a pessoa, o negócio flui, né? Você pergunta e começa a conversar, e aí como é que está, e aí o negócio vai tomando uma proporção, e a hora que você vê, passou um tempão e você não tem vontade de parar. Não é verdade? Assunto gostoso, saudável,
falando de fé, falando de projetos, falando de coisas novas. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflição. Em nossa jornada, nossa vida, nós estamos sujeitos a aflições e dificuldades, mas o foco diz assim, contudo, diga comigo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Diga mais uma vez, diga contudo, tenham, não, ele não está dizendo eu vou te dar ânimo, não. O ânimo vai vir de você fazer a sua parte e dizer, não, eu estou me levantando, eu vou reagir, eu terei ânimo, eu não vou deixar isso me tomar conta de mim, esse sentimento, esse pensamento, não, eu posso superar, eu posso vencer. É quando você lê Josué, jejum, último jejum, o bispo trouxe uma mensagem inteira sobre Josué. Você não vê o Senhor falando, primeiro, diz assim, eu posso ir nas duas traduções que eu gosto, seja forte e corajoso. Ele não disse, eu te dou força e faço você corajoso. Ele disse, seja forte e corajoso. Se eu mudar a tradução, vai estar escrito assim, esforça-te e tem bom ânimo. Não está dizendo, eu te dou força e eu te dou ânimo. Está, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Fala essa palavra comigo, esforça-te e tenha bom ânimo. Diga, seja forte e corajoso. A força vem daí, o ânimo vem daí. Quando Deus vê uma pessoa se esforçando, quando Deus vê a pessoa reagindo, quando Deus vê a pessoa pela fé, tendo atitudes de fé, Deus vem e acrescenta. Deus opera, diga essa palavra comigo, Deus opera no esforço. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de quantas? Mais uma vez, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de? Então, e agora? Eu foco ainda, aonde eu foco? Onde eu coloco o meu foco? Em muitas são as aflições ou o Senhor livra de todas? Porque tem gente que para aqui na primeira parte do versículo. Para ele o que conta é a primeira parte. Ele para ali, muitas são as aflições, mas espera aí, se o Senhor diz que Ele livra de todas, eu não vou ficar parado nisso, eu vou focar, o meu foco vai ser no livramento, meu foco vai ser na vitória. Se o seu foco estiver voltado para as aflições, você será dominado pelo desânimo. Lembra da frase? Pensa no que você está pensando. Você só está sentindo o que você está sentindo porque você está pensando naquilo que você está pensando. É simples assim. Eu não sei porque que eu estou pensando assim, não sei porque que eu estou sentindo assim. É porque você está pensando nisso. Pensa no que te traz esperança. Diga assim, eu vou pensar no que me traz esperança. É o que a Bíblia ensina. Vamos lá, mais uma vez. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou a sua alma, como tem imaginado a sua alma, o que sua alma está visualizando, qual é o que está dentro de você, qual é o fim que você espera. Eu bem sei os pensamentos que pensa a vosso respeito, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então ireis e orareis a mim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso... Tudo embutido ali, Jeremias 29, 11, 12 e 13. Por isso que clareza é poder. E muita gente, a confusão nos objetivos, em vez de clareza. Espera aí, onde está minha mente? Eu sei que eu tenho dificuldade, eu sei que eu vou ter desafios, eu sei, mas eu já tenho unção para vencer, eu já tenho unção para romper, eu já tenho unção para chegar lá, eu já tenho. O que você quer e por que quer? O que você quer e por que você quer? Qual a sua motivação principal para buscar o que você quer? Vamos falar de riqueza. Qual é a sua motivação principal para buscar
promoção na empresa, desempenharam um papel de coluna. Não, eu quero ser uma coluna para o reino, eu quero ser um instrumento, eu quero ajudar pessoas, ou satisfazer os meus desejos pessoais, ou como vingança ou ostentação, quero provar para o A, para o B, para o C que eu venci. Qual é a sua motivação? Porque a motivação interfere no resultado, totalmente. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não recebem. A motivação está errada. Por isso que nós precisamos estabelecer dentro de nós qual é a motivação, por que eu quero. Quais as verdadeiras e reais motivações. Você não precisa contar para mim. Por que você tem que tratar isso com seriedade? Qualquer pessoa que falar que sabe do seu futuro é mentiroso. Qualquer pessoa que quiser prever o seu futuro, ele é mentiroso. Estou falando isso, tem gente assistindo, e eu estou dizendo, se ele prever, ele é mentiroso. Ele pode adivinhar, porque o futuro só sabe Deus. E o pior ainda é a gente acreditar em gente que não tem futuro. Ele está prevendo um futuro que nem ele tem. Só Deus sabe. Só eu sei o futuro que eu tenho para vocês. Só eu sei os planos que eu tenho para vocês. Só Ele, mais ninguém. Por isso que eu tenho que me agarrar ao Senhor. Quanto mais específico eu for, quanto mais clareza eu tiver nas minhas orações, quanto mais foco eu tiver, eu vou atingir o resultado. Isso é foco. Orações claras, orações específicas. Colocar, fazer tudo aquilo que nós sempre ensinamos, porque é a Bíblia que ensina, ter o seu painel de visualização, ter os seus projetos, colocar as fotos diante de você, sempre colocar, não é só o que está aqui, coloca, agrega imagens, fotos, olha, visualiza, profetiza. É isso que eu acredito, é isso que está dentro de mim, Senhor. É isso que eu creio. Às vezes a indecisão, ela causa tanta confusão na vida da pessoa, ela não sabe. Já viu aquela situação, às vezes tem um dia legal, um dia bom, vamos pensar aqui no sábado, né? Um dia gostoso com a família, aí a pessoa fala assim, eu quero sair, quero dar uma volta, eu quero comer fora. O que você quer? O que você quer comer? Não sei, resolve você. Não, mas é você que quer sair. É você que quer. Irmão, o que você está com vontade de ir aonde? Eu falei, não sei, resolve você, eu não sei. E às vezes essa indecisão vira uma confusão. Já viu? Quem já viveu isso? Pode levantar a mão. Bem alto. Por isso que a gente tem que sair já com a coisa decidida. Porque senão a indecisão só causa confusão. Mas você disse que quer, mas eu não sei o que eu estou com vontade. Estou com vontade de alguma coisa. Eu já falei que às vezes a pessoa faz uma oração, ela pede um carro. Quando ela, não, qualquer coisa, o que Deus me der, tá bom. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Eu quero mais dinheiro, porque se Deus der um Fusca, ela fica brava. Fica ou não fica? Se der um Fiat, fica brava. Quando estou falando, não estou falando Fiat marca não, estou falando Fiatinho mesmo, antigo. Ela fica brava. Uma Brasília é um carro. Um Corcel é um carro, uma Belina é um carro. Não é verdade? Eu preciso ser claro. Eu peço dinheiro. Senhor, aumenta a quantidade de dinheiro. R$10 que vier a mais, aumentou. R$20, R$50 que vier a mais, aumentou. Você não foi claro, você não foi específico. R$50 a mais vai resolver teu problema?
Sim ou não? Sim ou não? Mas a oração não foi clara, não foi específica. Vamos lá, vamos para o nosso herói da fé aqui, Davi. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará, diga comigo, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uma boa recompensa foi apresentada. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? A fala de Davi revela que um propósito foi despertado, porque ele se incomodou com a humilhação que Israel estava passando. O exército inteiro estava ali, covarde, passivo, fugindo. Covardia. Mas dentro dele, aquilo incomodou ele. Quem que ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Por isso que nós precisamos focalizar o resultado e persegui-lo. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isso que receberá o homem que matá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Essa frase de Davi mostra que ele não focou como, mas o resultado, a vitória sobre aquele gigante. Olha que coisa incrível, vamos no passo a passo, porque nós falamos a semana passada que o problema que todo mundo estava fugindo, ele estava enfrentando. O problema que ninguém queria encarar é o que ele estava disposto a encarar. Respondeu Saul, repita comigo: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É a palavra que nós falamos, você não tem condições. Você vai ouvir isso a vida toda. Por isso tem que haver uma convicção muito grande dentro de você. Porque você não vai receber, muitas vezes, até mesmo as pessoas que estão perto de você. Por isso que você responde só pela tua fé. Você é o responsável pela sua fé. Você não adianta querer caminhar pela fé do outro. Você caminha pela sua fé. Você vai escutar pessoas falando: você não pode, você não dá conta, você não é capaz, você não tem competência para isso. Você é apenas um rapaz. Diga: você é apenas um rapaz. É aquela frase gostosa que a gente, você é apenas um iniciante, você é apenas uma senhora, você é apenas um senhor, você é apenas uma mulher, você é apenas um jovem, você é apenas. E ele, um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Nós ouviremos durante muito tempo na nossa jornada: você não pode fazer isso. Por muito tempo você vai ouvir isso. Você não pode vencer tal situação. E nós não compramos essa ideia. Porque o que o diabo sussurra aqui através de pessoas você tem que bloquear. Porque se nós repetirmos isso, nós estamos enviando uma mensagem para o mundo espiritual. E coloca uma coisa dentro de você: você só vence no mundo físico quando você vence no mundo espiritual. É lá que a gente vence. É no mundo espiritual que você se levanta.
É no mundo espiritual que você dá o basta. É nas suas orações que você diz, chega. E você dá o teu brado, o teu grito de vitória. Eu posso, eu vou vencer, eu vou além, eu vou romper, eu vou sair dessa situação. Queridos, nós seremos lembrados pelos problemas que nós causamos ou pelos problemas que nós resolvemos. É por isso que nós seremos lembrados. Saul é lembrado de uma forma. Davi é lembrado de uma outra forma. Davi fez história por resolver um grande problema que assombrava a nação inteira. Ou nós podemos também ser lembrados por quem fomos e quem nos tornamos. Esse é o ponto forte também. Fomos, agora nos tornamos novas criaturas. Na vida, nós encontramos leões, nós encontramos ursos selvagens, quer dizer, literalmente não, mas espiritualmente, nós nos deparamos com situações perigosas e desafiadoras. A gente não usa essa expressão, tem que matar um leão por dia lá fora? Sim ou não? Estou matando ou estou fugindo dele? Estou matando ou estou fugindo? São essas experiências que nos fazem romper. Sempre que a gente estuda sobre essa história, é bom a gente lembrar que o treinamento de Davi com o leão e o urso, principalmente a história do urso, quando um urso fica de pé, ele fica enorme, um urso errado. Ele fica gigante. Quando Davi olhou para Golias, que era gigante, ele não viu nada mais, nada menos do que um urso. Eu posso derrotar ele. Essa semana alguém me deu um vídeo, não sei se vocês já viram, alguém mandou um vídeo para mim de um atirador de funda. Vocês já viram ou não? Não? Querido, mata Golias, o irmão do Golias, o primo do Golias, mata todo mundo. Vai derrubando um por um. Você não tem noção da força e da violência. Me mostraram um vídeo, o cara colocou numa montanha assim, uma espécie de uma panela de ferro lá, uma tampa de ferro, e ele pegou aquela funda aqui, nossa, pá! Eu falei, era o Golias, o primo do Golias, aquilo arrebenta. E o interessante é a mira, porque ele acertou a distância, a tampa. Então, ele proposital, ele achou o lugar, que era o único lugar que Golias estava desprotegido. Ele tinha aquela convicção que Deus ia honrá-lo. Ele tinha a convicção que ele podia vencer. Então, Davi, o ponto forte de Davi é que Davi foi o fiel no pouco. Ele arriscou a vida. Ele era responsável por ovelhas e ele arriscou a sua vida para cuidar daquelas ovelhas. Ali foi porque ele foi escolhido. Ali está a razão pela qual ele foi escolhido. Se Deus olhou para ele e disse assim, esse menino, se ele dá a vida, ele arrisca a vida dele, por causa de uma ovelha, o que esse menino vai fazer pelo meu povo? Sabe aquelas coisas que parecem são pequenas? Sabe aquelas coisas que parece que ninguém está vendo? Quem estava assistindo isso lá no campo de batalha? Ou lá quando ele estava cuidando das ovelhas? Quem estava assistindo?
aquelas atitudes ousadas de proteção. Quem estava assistindo aquilo? Não tinha plateia. Ele estava no anonimato. Por isso que eu falo, a nossa promoção vem no anonimato. A promoção vem daquelas guerras que ninguém está assistindo. Que sou eu e Deus. Que sou eu e o problema e Deus me vendo. A resposta que eu estou dando. Como eu estou reagindo. As minhas orações, as palavras que estão saindo da minha boca. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Diga a palavra foco no resultado. Você vê que não tinha conversa para ele. Todo mundo falava uma coisa e ele falava só sempre a mesma coisa. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Não adianta ninguém ficar dando opinião, falando que eu não posso. Eu posso. Se Davi olhasse para a estrutura do gigante, para o tamanho do gigante, ele não teria ousadia, seria dominado pelas emoções, enfraquecido pelo emocional. Mas existia uma fé dentro dele, uma certeza dentro dele. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Aqui nós vemos um homem que fala com ousadia, que fala com convicção, o Senhor vai me livrar, e o Senhor livrou. Está vendo o poder da palavra? E eu vou ler daqui para frente, você vai ver que cada coisa que aconteceu, ele profetizou antes. Cada detalhe foi profetizado, com detalhes antes. Saul vestiu Davi com a própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Você vê que, com clareza, ao dizer que a armadura, o que Saul, quando Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, Davi disse assim claramente, não serve para mim, não estou acostumado com isso. Pode servir para você, pode funcionar para você, mas para mim não. Eu sei o que é para mim. Você entendeu ou não? Sim ou não? Não vista a armadura que alguém quer vestir em você? Se a armadura fosse tão boa, Saul, a Bíblia diz que era, quando Deus o escolheu, ele era os homens mais altos de Israel, batia no ombro dele. Então ele já era perto de Golias. E por que com toda essa armadura ele não enfrentou Golias? Então às vezes as pessoas elas querem vestir uma armadura em nós que não funciona nem para elas. Não dá certo nem para elas. Querem nos ensinar coisas que não funcionam nem para elas. A gente tem que ir com aquilo que nós temos com Deus, aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Então, muitas pessoas, querido, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Muitos têm diploma, conhecimento, influência, mas não creem na palavra. E o grande diferencial na vida de um homem é quanto a palavra está dentro dele. Esse é o grande diferencial. Porque se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. Não ter uma atitude ousada na fé, estar rodeados de aparatos vazios, de convicção, de fé, não tem, muitas pessoas têm muita coisa, mas não tem clareza, não tem fé, não tem convicção dentro delas. Por isso que o ponto mais importante em nossas vidas é trabalhar a parte interior, a minha fé. Porque a partir da minha fé,
Tudo que eu fizer vai agregar, vai somar. Mas eu posso ter uma série de coisas e eu não tenho fé, vai faltar coragem, vai faltar ousadia, vai faltar poder. Eu não tenho coragem de enfrentar. Eu não tenho coragem de dar passos de fé. Eu estou mais fugindo do que enfrentando. Saul perseguiu um propósito sem relevância, o trono, a fama, a aprovação do povo, e não relação íntima com Deus, já ao contrário de Davi. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Diga comigo, olhou para Davi com desprezo. Diga comigo, ele foi desprezado. Diga essa palavra comigo, ele foi desprezado. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Diga comigo, e fez pouco caso dele. Eu tenho sido desprezado, fizeram pouco caso de mim, eu tenho sido desprezado, fizeram pouco caso de mim, falaram que eu não posso, falaram, é isso aí. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu, diga comigo, amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Espera aí, disseram que ele não pode, falaram que ele era apenas um rapaz, o irmão o chamou de presunçoso. Você é um presunçoso, você veio aqui só para ver o circo pegar fogo. O Golias o desprezou, tratou ele com desprezo, amaldiçoou, diga comigo, amaldiçoou. Olha, tudo de uma vez só. Disse, vem aqui, darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. O que é isso? Ameaçou. Além de amaldiçoar, disse, vem cá que eu vou te matar e vou dar a tua carne para os animais do campo. Percebeu o tamanho do filtro? Diga essa palavra comigo, filtro. Você precisa ter um bom filtro aí dentro. Você precisa aprender a filtrar o que você ouve. Você precisa desenvolver um bom filtro. O que você ouve? O que as pessoas falam a teu respeito? Me desprezaram. Me criticaram. Falaram que não vai dar certo. Me amaldiçoaram. Tem gente lançando maldição contra a minha vida. Agora me ameaçaram. Filtro. Davi, porém, disse ao filisteu, diga comigo, você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, diga a palavra, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Diga, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Diga, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. Diga, as aves do céu e os animais selvagens. Diga comigo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga comigo, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele declarou com riquezas de detalhes o que ia acontecer. Ele declarou, ele profetizou com riquezas de detalhes, cada passo, tudo o que ele ia fazer. Você vê que ele foi detalhista. Ele chamou à existência o que não existia. Antes de existir, ele trouxe para fora. Porque já tinha acontecido tudo aqui dentro dele. Já tinha acontecido tudo. Ele fez declarações poderosas, usou a boca, as palavras em seu favor. E ele viu cada passo.
Ele se viu atirando, ele viu onde a pedra pegou, ele viu Golias caindo, ele viu ele indo pegando a espada e cortando a cabeça do Golias, e ele se viu levantando a cabeça do Golias, o exército saindo correndo, ele enxergou tudo isso antes. Olha aqui para mim, por favor. Eu estou te contando história? O que eu estou fazendo? Transferindo o Espírito para você. Está cheio de Golias lá fora. Está cheio de leão e urso lá fora. E não é com medo deles que você vai vencer. Não é fugindo deles que você vai vencer. É declarando. É profetizando com clareza. É dizendo: eu estou curado. Cada passo que eu der, em nome do Senhor Jesus, minha casa, minha família, meus negócios, eu declaro em nome de Jesus, eu já venci, eu já cresci, eu já prosperei, cada um dos problemas que tem se levantado, caindo por terra, eu vou cortar definitivamente a cabeça deste gigante. Tem uma coisa linda aqui, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, diga comigo, este correu, parece, né? Este correu para onde? Para a linha de batalha para enfrentá-lo. Você não vence um problema correndo do problema. Você vence o problema correndo ao encontro do problema. Você não vence um gigante fugindo dele, você vence um gigante enfrentando ele. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Diga comigo, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Agora vem cá, esse é o ponto mais importante. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, diga comigo, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Repita essa frase. Cortando a cabeça com ela. É o que eu sempre falo. Não se contente em derrubar. Tem que cortar a cabeça. Se você não corta a cabeça de um problema de uma vez por todas, pode ser que ele levante. Esse gigante aqui nunca mais levantou. Porque esse ele cortou a cabeça dele. Ele enfrentou outros gigantes. Mas esse aqui nunca mais. Sabe aonde eu quero chegar? Qual gigante que você está enfrentando agora, nesses 52 dias? Qual é o gigante que você vai cortar a cabeça para nunca mais, a partir desses 52 dias, diga a palavra nunca mais, ele me afrontar? Nunca mais. Qual é? Você tem que entrar com esse foco. Tem coisas que a gente passa uma vez, quando você vence, venceu, acabou. Vai surgir outros? Vai. Mas esse aqui não. Até problemas é gente que é novo. Não é verdade? Depende, né? Às vezes a zona de conforto a gente fala assim, não, esse problema aqui pelo menos eu já conheço ele. Já estou acostumado com ele. Mas está desesperado, não quer mais isso na sua vida. Não, até problemas têm que ser novos. Não é verdade? Sim ou não? Fique em pé, por gentileza. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Feche os seus olhos, por gentileza. Pega o teu propósito, segura ele com você.
Deus usou Davi com o que ele tinha, com a experiência que possuía. Ele obteve a vitória com a fé no Senhor e com as ferramentas que ele tinha nas mãos. Diga essa palavra comigo: com as ferramentas que ele tinha nas mãos. O Saul tinha armadura, tinha espada, tinha lança, tinha tudo, não resolveu o problema. Ele, com o que tinha nas mãos, ele resolveu. Tinha graça para isso, tinha unção para isso. Davi nos ensinou que ele se preparava para o dia da oportunidade. Quando chegou o dia da oportunidade, ele estava pronto. Ele estava pronto para o dia da oportunidade. Lembre-se da mensagem de ontem: é no dia a dia. É no dia a dia. Sua comunhão, sua intimidade. Hoje, quando eu lia com vocês na live, eu lia Provérbios 4, diz assim, 4:18 na Viva: diga, o caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Diga, à medida que ele avança. Mais uma vez, à medida que ele avança. Como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. O caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Tem mais luz, brilha mais. Sabe por quê? O texto diz, como quando o sol aparece, o dia vai ficando mais claro. Mas no Salmo 84 diz: pois o Senhor, o nosso Deus, é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra, e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam em seus retos caminhos. Não deixa faltar coisa alguma. Diga essa palavra: não deixa faltar coisa alguma. Parece que está faltando. Não está. Não está. Não está. E é o que você tem que colocar dentro de você. Se levante hoje com um espírito de coragem, com foco, com ousadia. Sabe aquela oração? Não vou fazer uma oração que o bicho vai mandar eu repetir aqui. Eu vou fazer aquela oração que vai sair do meu interior. Eu vou fazer aquela oração, porque esse Golias do problema financeiro, dessa trava na minha vida, dessas dificuldades que eu tenho enfrentado, que eu não sei quais são, esse Golias vai cair. Esse vai cair, eu vou cortar a cabeça dele agora. Em 2023, no propósito dos 52 dias, hoje é dia 31, né? Último dia do mês de julho, eu vou cortar a cabeça deste gigante de uma vez por todas. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Ecrom. Você vê cada detalhe que ele profetizou. Vem cá, olha aqui para mim, vem cá, olha aqui para mim. Primeiro, o que ele ouviu? Você não tem condições, você não pode, você é apenas. Foi isso ou não foi? O irmão, é que eu não coloquei o irmão aqui. O que você está fazendo aqui, moleque? Você é um presunçoso, vai cuidar das ovelhas. Com quem que você deixou as ovelhas? Foi as palavras que ele ouviu. Depois ele vê o gigante afrontando, desprezando, desprezou, depois amaldiçoou e depois o ameaçou.
Todo mundo o criticou. Mas quando ele derrubou Golias, cortou a cabeça do Golias, ele influenciou todos que estavam sem força. E todos seguiram a ele. Sabe aquela frase, você é criticado, você é desprezado, te criticam, zombam, te desprezam, depois você é a motivação, você é o exemplo a ser seguido. Isso significa que quando você vence, você influencia sua família, as pessoas, seus amigos. Você influencia muitas pessoas com seu testemunho. Isso é poderoso. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que haviam no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu nem sei. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Aí o rei disse assim: descubra quem é o pai dele. Quer saber quem é? Cara, que logo Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Davi não era conhecido, porém, agora todo mundo conhecia ele. Foco no resultado. Diga a palavra: foco no resultado. Feche os seus olhos. Diga mais uma vez: foco no resultado. O que vai acontecer se você vencer esse Golias? O que vai acontecer se você cortar a cabeça desse Golias? Ele tinha um propósito legítimo. Estava claro, específico, sua convicção, sua fé viva. O transformaram em um herói nacional. Enquanto todos os outros só concentravam nas tarefas, nas dificuldades, Davi permaneceu firme no objetivo final. Ele só enxergava uma coisa: Golias no chão com a cabeça cortada. É o que ele enxergava. Golias confiava em armas, o que era falíveis. Mas Davi depositou a sua confiança, a sua fé no poder do Deus Todo-Poderoso. Não deu atenção aos insultos do irmão, as palavras de Saul, que ele não podia enfrentar o Golias. Também não deu atenção ao desprezo e às maldições que Golias lançou sobre a vida dele. Ele se manteve focado em Deus e no que acreditava e teve a vitória. Foque-se no lugar certo. Pegue esse espírito com fé em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tire o olhar, de como chegar lá e foque o resultado. Veja tudo resolvido pela fé e determina com fé: esse problema, esse gigante vai cair, eu vou cortar a cabeça dele e ele nunca mais vai se levantar. Essa situação que tem me afrontado, esse problema que tem me afrontado há tanto tempo, que tem me envergonhado, esse problema que tem sido a causa da afronta, da vergonha, da humilhação, ele vai cair, e ele vai cair. Começa a cair hoje, ele começa a cair hoje em nome de Jesus. Ele começa a cair hoje, essa falta de resultado, essa falta de prosperidade em nome de Jesus, essas portas fechadas em nome de Jesus, esse problema começa a cair e vai cair hoje em nome de Jesus. Ele vai cair hoje em nome de Jesus. Eu vou cortar a cabeça desse gigante em nome de Jesus. Ele nunca mais vai se levantar, esse problema nunca mais
mais vai me afrontar, esse problema nunca mais vai me humilhar, esse problema nunca mais vai sair de dentro de você, vai sair do teu interior com toda a ousadia, com toda a coragem, em nome de Jesus. Chega, não vou enfrentar mais esse problema, não vou enfrentar mais esse Golias, não vou mais. Hoje ele vai cair. Dá com riqueza de detalhe, dá com riqueza de detalhe. Eu estou atirando a minha funda pela fé, eu estou atirando a pedra pela fé, a pedra é Cristo, eu estou lançando essa pedra que é Cristo sobre esse gigante, ele vai cair por terra, e eu vou cortar a cabeça dele de uma vez por todas, porque nunca mais vai se levantar, nunca mais vai se levantar na minha casa, nunca mais vai se levantar nos meus negócios, nunca mais vai se levantar esse problema no meu financeiro, nunca mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu determino caído por terra, Golias da miséria, Golias da vergonha, Golias da humilhação, Golias do fracasso, das portas fechadas, Golias da afronta, em nome de Jesus. Golias, você vai cair por terra, Golias, você vai cair por terra, o Golias do problema familiar, o Golias do problema sentimental, o Golias que tem te afrontado, o Golias da enfermidade, do problema de saúde, diga: caia por terra hoje, em nome de Jesus. Eu lanço a minha pedra pela fé, eu lanço a minha pedra, a pedra é Cristo, em nome de Jesus. Vai cair, não vai continuar na minha vida, não vai permanecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Esse problema cai agora, nesses 52 dias, e não se levanta mais. Ele cai agora, nesses 52 dias, e não se levanta mais, nunca mais. Ele se levanta, ele cai agora, nesses 52 dias, e não se levanta mais, em nome de Jesus. Diga com autoridade, diga com autoridade, diga, em nome de Jesus. Você vai ter inspiração para muita gente. Você deu a volta por cima, você deu a volta por cima, você venceu o seu Golias. Muita gente que não acreditou em você, muita gente que não acreditou na sua vitória, elas vão, você vai ser uma inspiração para elas, você vai ser uma motivação para elas, em nome de Jesus. Davi venceu Golias, e depois aqueles que estavam com ele venceram outros gigantes, foram influenciados pelo Espírito, o Espírito de Davi. Também outros que estavam junto com ele se tornaram matadores de gigante. Então acredite, em nome de Jesus, você vai influenciar pessoas, pessoas vão se levantar juntamente com você, pessoas vão se inspirar na sua fé e vão dizer: eu acredito, ele venceu, eu vou vencer, ele superou, eu vou superar, ele cresceu, eu vou crescer, ele deu a volta por cima, eu também vou dar a volta por cima, em nome de Jesus. Caia por terra, Golias. Qual é o Golias que vai cair aqui? E você vai cortar a cabeça dele para ele nunca mais levantar. Depressão, opressão, doença, essa amarração financeira, esse medo, essas portas que parece que nunca se abrem. Não, em nome de Jesus. Fala com riqueza, detalhe tudo que vai acontecer. Fala com riqueza, detalhe tudo que vai acontecer. Davi foi descrevendo. Ele foi: você vem armado, você tem estrutura, você tem espada, você tem escudo, você tem lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Eu tenho Deus ao meu lado, eu tenho Deus ao meu favor, e esse Deus hoje me entregará nas tuas mãos, te entregará nas minhas mãos. Eu vou te derrubar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne, os animais vão comer. Hoje o corpo dos filisteus será devorado, em nome do Senhor Jesus. Ele foi dando riquezas de detalhes. Em nome de Jesus, portas estão sendo abertas. Em nome de Jesus, movimentos no mundo espiritual estão acontecendo em seu favor. Não tenha medo, fala com ousadia. Em nome de Jesus, esse problema não me afronta mais. Esse problema vai cair por terra agora, nos 52 dias. Não faz, esse é o último 52 dias que eu enfrento esse problema. Esse é o último 52 dias que eu enfrento esse problema. Eu vou enfrentar outros
mas esse não, esse está desmoronando, esse está caindo, em nome de Jesus. Deus vai fazer conexões com você, usando pessoas, as pessoas certas, as conexões certas para você dar o salto, o crescimento, o avanço que você precisa. Só confia nele. Não, você não é apenas, coloque isso dentro de você, você não é apenas uma pessoa pobre, humilde, o simples, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um rapaz. Você não é apenas, você é servo do Todo-Poderoso. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando, cada vez mais até ser dia perfeito. A vereda do justo, coloque isso dentro de você. À medida que você avança, o caminho do justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Avança, e avança na direção de Deus, e avança na direção dos propósitos que Deus tem com você. O texto diz, como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. Cada dia seu será mais claro. Diga isso, cada dia será mais claro. Cada dia será mais iluminado. Diga, cada dia será mais abençoado. Cada dia eu vou brilhar mais. Cada dia será de novas vitórias, de novas conquistas, de progresso na minha vida. Cada dia. Cada dia. Deixa eu ler uma coisa para você. Diz assim, ó. Palavras da nossa live hoje. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Diga, Senhor, Tu és a minha força. E resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Presta atenção. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos do Senhor. Tome essa decisão, que não tem outro caminho para você. Eles são capazes de transformar lugares secos em uma fonte de água. Ou seja, diga, não haverá deserto na minha vida. De transformar tristezas e sofrimento em alegrias e bênçãos. Diga, toda a minha tristeza e todos os meus sofrimentos serão transformados em alegrias e bênçãos. Em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Diga comigo, sempre que surgir uma dificuldade, diga, eu receberei a força de Deus, a força necessária para superar. E o texto diz, vão sempre ao templo em Sião para adorar ao Senhor. Receba essa força para superar. Levante as suas mãos. Receba essa força para vencer esse Golias. Receba essa força para dar a volta por cima. Receba essa força para transformar os lugares secos em água. Receba essa força para transformar a tristeza e o sofrimento em alegrias e bênçãos, porque Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, declaro as tuas vitórias, profetizo as tuas vitórias. Eu ligo as tuas vitórias aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus. Diga, eu recebo, eu creio e tomo posse, em nome de Jesus.